Podem assentar, irmãos, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos muito felizes, porque é o Senhor quem faz estas coisas. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, dele seja a glória. Mas isso são apenas gotas que estão caindo. Não sabe que sempre antes de uma grande trovoada, primeiro cai umas gotas, depois a chuva vem. Tudo isso são apenas gotas do que Deus tem para fazer na nossa vida. Meus amados irmãos, nesta noite, eu estou muito feliz com esta terceira celebração da Santa Ceia este ano. E eu quero que vocês abram as Sagradas Escrituras na carta aos Hebreus. É uma palavra que fala comigo há décadas. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículos de 1 ao versículo de número 2. Versículo 1 e 2. Uma palavra conhecida da igreja. Mas, irmão, não temos, por favor, quem tem Bíblia, ajude as pessoas que não têm, põe a Bíblia ao lado para que elas leiam também. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Essa palavra fala muito alto ao meu coração. E com a ajuda de Deus eu quero partilhar com vocês o que Deus tem me dado. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposto ou proposta, suportou o que, meus amados irmãos? A cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quantos dizem amém a palavra? Meus queridos irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero trazer-vos uma mensagem, para depois comungarmos o pão e o vinho, memória do corpo e do sangue de Cristo. Os irmãos sabem que todo o livro da Bíblia, ele foi escrito com um objetivo. Tinha um alvo. Quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tinha um objetivo. E o objetivo da carta aos Hebreus, não se sabe quem foi. Uns dizem que foi Paulo, mas não tem a assinatura, não tem o autógrafo. Não sabemos quem foi que escreveu. Quando nós chegarmos no céu, o Senhor nos revelará quem escreveu a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita aos Hebreus. Que Hebreus? Os judeus que se converteram a Cristo. Os primeiros judeus que se converteram a Cristo, que aceitaram a Jesus. Agora já é perto do ano 70, já fazia mais de 40 anos que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus tinha voltado para onde? Para o céu. E eles estavam desanimados. A carta aos Hebreus é escrita a crentes que estão a ponto de se desviar, a ponto de fracassar e a ponto de voltar para o judaísmo. Eles estavam a ponto de voltar, porque eles achavam que as promessas não estavam se cumprindo. Eles esperaram Jesus na sua geração. Eles pensavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Por isso que o autor diz lá em 10, ele diz assim, 10:38, ele diz: ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará, e o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma, diz Deus, não tem prazer nele. Então a carta aos Hebreus foi feita para crentes que estavam querendo recuar, para crentes judeus que estavam querendo voltar atrás na fé. Eu não sei se nesta noite tem alguém aqui, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo o espólio dos bens, eles estavam sendo presos, eles estavam apanhando, eles estavam perdendo bens, perdendo casa, perdendo terra, sendo confiscadas por causa da fé em Cristo. Então, irmãos, essa carta foi escrita para eles. O Espírito Santo mandou escrever essa carta para eles.
E quando chega no capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, uma galeria chamada, um capítulo que só fala de gente do Antigo Testamento. E essa galeria de pessoas é chamada de galeria de quê? Cadê a igreja? Dos heróis da fé. Começa em Abel, o primeiro justo, o primeiro que morreu, o primeiro que foi martirizado. Abel, que foi martirizado por quem? Me ajude a pregar. Por Caim, seu irmão, e vai passando por todos os santos, pelos patriarcas, pelos profetas, e o último deles é Sansão, glória a Deus. Sansão, Jefté, Gideão e os profetas, Davi, são os últimos que o autor da carta aos Hebreus fala. E ele faz aquela galeria, mostrando os exemplos, mostrando o sofrimento, mostrando o que eles passaram, mostrando tudo. E quando chega no capítulo 12, ele diz assim: portanto, nós também. Glória a Deus, observe o texto que está na Bíblia e que está na tela. O capítulo 12 é a continuação do assunto do capítulo 11. Aí ele diz, portanto, nós também. Aleluia! Nós também. Meus amados irmãos, que maravilha. Nós também. Essa palavra, o autor está dizendo que a situação dos santos do passado é a mesma situação nossa. O que eles passaram no passado, nós também passamos. E o autor da carta aos Hebreus diz assim, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, aquele povo do Velho Testamento, eles são uma nuvem, quer dizer, uma multidão que fala para a gente. O que é uma testemunha? Uma testemunha é aquele que fala, é aquele que está disposto a morrer pela verdade. Então, o autor da carta aos Hebreus diz que esse povo estão testemunhando para a gente. A vida deles, o exemplo deles, é um exemplo, é um testemunho para nós. O autor está dizendo, assim como eles venceram, vocês também vão vencer. Aleluia! E ele diz assim, portanto, nós também. Então, irmãos amados, ele fala que nós estamos numa corrida. Nós estamos como os atletas do tempo antigo, da Grécia clássica, do Império dos Césares, do Império Romano. E Paulo compara a vida cristã com uma carreira de atletismo. Naquele tempo não havia futebol, naquele tempo não havia basquete. O esporte era corrida, basicamente corrida. Todo o preparo era para os atletas corredores. E Paulo, ele compara nós crentes com que estamos fazendo uma corrida. E ele diz, olhe para o exemplo dos que passaram. Olhe para o exemplo de Abel. Abel foi assassinado por quem? Glória a Deus. Por quem, meus amados irmãos? Por Caim. Caim era o que dele? Irmão. Aí o autor diz assim, gente, não desanime não. Ele está dizendo, olhe para essas testemunhas, que o que eles passaram, vocês também passam. Ele está dizendo, se tem algum Caim na igreja, se tem algum Caim que quer lhe matar, olhe para Abel. Não se incomode não, olhe a testemunha Abel. Ele diz assim, se você tem problema com o rebanho, quem sabe tem pastor aqui que está desanimado, porque não é compreendido, porque as pessoas não lhe agradecem. Trabalha, visita, ajuda e depois leva coice. Aí ele diz assim, olhe para as testemunhas, olhe para Moisés. O que foi que Moisés ganhou? Qual foi o presente de aniversário que Moisés ganhou? O pastor Moisés. Ele ganhou algum presente? Tem na Bíblia ele ganhando um presente? Tem, irmãos amados? Então vocês ainda estão no lucro. Que eles falam de vocês, mas dão um presente no aniversário. Glória a Deus. Moisés, irmão, não recebia nada. Aleluia. Moisés não ganhou nada. Moisés só ganhou murmuração, só ganhou calúnia, desprezo. Aí o que é que o autor diz? Olhe para Moisés, olhe para essa testemunha. Glória a Deus. Olhe para Davi. Davi foi levar pão para quem? Para os seus irmãos. E levou um coice de Eliabe. Eliabe deu-lhe uma tacada que quase descadera Davi.
Já pensou você levar pão para uma pessoa? Você sair de casa no sol quente para levar uma comida e quando chega lá, levar uma cipuada. Aí o autor diz, olhe para Davi. Glória a Deus. Tem gente que está revoltado porque alguém está lhe ferindo, porque algum Caim quer lhe matar, porque o rebanho não lhe entende, o rebanho não lhe agradece, mas o autor está dizendo, não pare a carreira não, olhe para os santos do Antigo Testamento. Olhe para as testemunhas, essa nuvem de testemunha. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento. E o diabo está dizendo que o Antigo Testamento não tem valor. O diabo está pregando na internet que o Antigo Testamento não serve para nada. Isso é heresia. É heresia. O Antigo Testamento, irmão, é a base do Novo. Sem Antigo Testamento não tem Novo Testamento. Veja, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4. Por gentileza, coloque na tela. Eu gostaria que todos vocês lessem, por gentileza. 1, 2, 3. Porque tudo que antes foi escrito, a nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo São Paulo está se referindo a qual escritura? Ao Antigo? Ele está dizendo, porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não aceite o demônio dizer que o Antigo Testamento é inútil, que é um contraste. Não é contraste. O Antigo se complementa com o Novo. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito foi para nosso ensino. Glória a Deus. Foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação de quê, meus irmãos? Das Escrituras tenhamos o quê? Crente que não lê Bíblia, crente que não lê os heróis da fé, crente que não lê a história de José, crente que não lê a história de Davi, crente que não lê a história de Sansão, crente que não lê a história de Moisés, crente que não lê a história de Jefté, de Gideão, a história dos profetas. Esse crente, ele nem tem consolação e nem tem esperança. Ele se desespera porque ele não conhece. Mas quem conhece Bíblia tem consolação e tem esperança. Aleluia, louvado seja o Senhor nesta noite. Só tem consolação e esperança quem conhece as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Então, irmãos, aí o autor diz assim, olhe, gente, olhe para eles, olhe o exemplo deles, olhe essa nuvem de testemunhas. Glória a Deus. É por isso que nós temos uma geração fraca. Irmão, tem crente, jovem crente, eu já ouvi falar de jovem evangélico, irmão, que está se cortando, irmão. Glória a Jesus. Pega uma gilete, menino, que troço é isso? É desgosto. É porque não lê Bíblia, irmão. Glória a Deus. É uma geração perdida. Aleluia. Se lesse Bíblia, não cortava o cão, mas não se cortava. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo, dê glória a este Deus, o Deus da Bíblia. Quem já viu crente se cortando, crente se latanhando? Homem, tenha jura. Quem se lembra dessa expressão antiga? Tenha jura. Glória a Jesus. Só quem sabe sou eu. E vocês também sabem, glória a Jesus. Tem ninguém novo aqui não. Tem a jura nessa cara velha, rapaz. Agora se cortando, se latanhando. Que é isso? Eu tô desgostoso, me tenha jeito. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, tenhamos fé, tenhamos crença. Quem pode dar glória ao Deus? Você está desse jeito porque você não conhece as Sagradas Escrituras. O maior, não desprezando os psicólogos. Eu tenho cunhado psicólogo, minha esposa é psicóloga, tem meio mundo de psicólogo aqui. Mas o maior psicólogo é este aqui. É este aqui. Quem concorda, levante a voz e dê um glória a Deus. É o maior de todos. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa geração perdida porque não conhece Bíblia, irmão. Não conhece a palavra, não conhece a Escritura. A geração antiga conhecia essas histórias da Bíblia. E quando chegavam as crises existenciais, eles sabiam como vencer. Quem conhece Bíblia vence.
Quem conhece Bíblia tem consolação. Quem conhece Bíblia tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o autor diz assim, glória a Deus, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que é tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, corramos com a carreira que nos está, o que, irmãos? Proposta. O apóstolo São Paulo, ele fala, o autor da carta aos Hebreus, ele fala de uma coisa comum, que eram as corridas do mundo antigo. Era normal, toda cidade tinha um estádio, toda cidade importante ou de porte médio tinha que ter um estádio, que era a diversão do povo, era assistir corrida de biga, era assistir corrida a pé, era para os gladiadores. Toda cidade antiga do mundo clássico, ela tinha esse local, que seria hoje um estádio de futebol. Meus irmãos amados, aí o autor diz: corramos com paciência a carreira. Eu não conheço grego, mas eu tenho muitos amigos que conhecem. E eu cutuquei eles hoje, desde manhãzinha cedo, e eles me disseram: Orisvaldo, a palavra carreira no grego é ágona, de onde vem a palavra agonia. Aleluia. Corramos com paciência a carreira. A palavra carreira no grego é ágona, de onde vem a palavra agonia. Aleluia. Se você vai numa igreja que eles dizem que a vida cristã é ganhar carro, se você for ouvir um programa de televisão que a vida cristã é ganhar apartamento na beira da praia, se você ver dizer que não vai ter problema, que não vai ter doença, se você ouvir dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, corra, porque o autor da carta aos Hebreus disse que nós fomos chamados para correr uma carreira. A vida cristã é uma carreira, e no grego a palavra carreira é ágona, de onde vem a palavra agonia. Em outras palavras, a agonia que nos está, você aceitou Jesus para correr uma carreira de agonia. De onde vem a palavra agonizante. Agonizante é aquele que já está morrendo. Aleluia. Então, quem é que quer ser crente agora? Glória a Jesus. Quem quer desistir, corra, vá-se embora. Não tome ceia, não. Mas a Bíblia diz: a carreira que nos está, o que, irmãos? É ágona. De onde vem a agonia? A vida cristã, irmão, é uma agonia. É agonia, irmão. Não pense que a vida cristã é fácil, não é carreira. E a palavra carreira é ágona, de onde vem no português agonia. Você tem agonia interna, você tem agonia externa, você tem agonia em casa, você tem agonia com o cônjuge, você tem agonia com os filhos, você tem agonia no trabalho, você tem agonia na faculdade, você tem agonia no colégio, você tem agonia no ministério, você tem agonia no coral, você tem agonia na banda, você tem agonia na Uemadal, você tem agonia em todo canto, mas não é para parar de correr, é no meio da agonia, é na agonia e você correndo a carreira que lhe está proposta. Vida cristã, agonar. Carreira é ágona, de onde vem a agonia? Quem foi que disse que você foi crente? Venha para cá que você vai viver sorridente. Venha para cá que você... Ora, o meu mestre viveu uma vida de quê? O nosso mestre. A vida de Cristo aqui na terra foi uma carreira de quê? Agonia. Ao ponto de no Getsemane suar grandes gotas de sangue. Só Deus sabe a agonia que nós passamos. Agonia para vencer a si mesmo. Agonia para vencer as tentações. Agonia para não brigar. Agonia para não dar tapa. Agonia para não dar murro. Cabra ruim, cabrita ruim, glória a Jesus. Quem sabe essa semana você passou uma agonia. Você foi afrontado, você foi insultado, e a carne disse: quebra no cacete. Mas você diz: não, eu estou correndo uma carreira que está proposta. Eu não posso quebrar a cara de ninguém, porque a minha carreira é de agonia. Quem dá glória para Cristo nesta noite? Quem quer continuar nesse caminho agonar? Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus, quando convidava o povo para ser crente, ele não prometia mar de rosas. Ele disse assim:
Porfiai, por entrar pela porta estreita. Porfiar. A palavra porfiar fala de guerra. A palavra porfiar fala de luta. A palavra porfiar fala de guerra mesmo, pesada. Ser crente é guerra, irmãos. É ágona, irmãos. É agonia, irmãos. É calúnia, irmãos. É difamação, irmãos. É você ser mal entendido. É você ser injustiçado. É você fazer o bem e receber o mal. Só presta para ser crente quem está disposto a trilhar este caminho. Como é o nome caminho em grego? Como é o nome caminho? Ágona. De onde vem a palavra? Corramos com paciência a carreira. A palavra carreira, caminho não carreira. A palavra carreira é ágona. Não é caminho, é carreira. Glória a Deus, meus amados irmãos. Mas eu quero dizer a você, a carreira que nos está o que, irmãos? Eu gostaria que a igreja participasse mais alto. A carreira que nos está o que, irmãos? Proposta. Alguém pegou o nome da gente e fez a inscrição. Alguém pegou o nome da gente e fez a inscrição nessa carreira. Glória a Deus. Quem foi que pegou teu nome e botou você na lista dos corredores? Diga o nome dele. Quem foi que pegou teu nome e escreveu? Quem foi inscrito nessa carreira? Quem foi inscrito? Quem foi inscrito? Dê um glória para Cristo nesta noite. Alguém pegou teu nome e te inscreveu. Por isso que no mesmo texto disse que Jesus é o autor. Ele é o autor. Quem é o autor? É aquele que faz. Quem é o autor? É aquele que começa. Quem é o autor? É aquele que toma a frente. Você só é crente porque Jesus tomou sua frente. Você só é crente porque Jesus lhe inscreveu. Você só é crente porque Ele lhe fez uma proposta. Ele disse, você vai correr, você vai correr. Eu já estou lhe inscrevendo. Você está candidato a correr. E eu prometo a você que você vai chegar do outro lado. Porque eu sou autor e eu sou consumador. Eu faço a inscrição e eu dou a coroa. Autor e consumador. Eu tenho plena certeza que quem me inscreveu vai me ajudar a chegar no pódio. Vai ou não vai? Você vai ser ajudado a chegar no pódio. Quem foi que lhe inscreveu? Quem foi que apostou em você? Quem foi que lhe incentivou? Quem foi que botou você nessa carreira? Pois a Bíblia diz que Ele é o autor, consumador. Quer dizer, Ele começa, termina. Aleluia. 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 Mas o autor da carta aos Hebreus diz, glória a Deus, corramos com paciência. Diga comigo, paciência. Corramos com que, igreja? Paciência. A palavra paciência, eu não sei, mas os meus amigos me disseram, olha, a palavra paciência no grego é hipomone ou upomone, que quer dizer perseverança. Em outras palavras, aquele que não desiste. Upomone, perseverança, paciência. Essa daí deve ser em Nova Versão Internacional, não é isso? A corrigida antiga diz paciência. E a Nova Versão Internacional é melhor traduzida. Ela diz, corramos com perseverança. Irmãos, nada deve impedir a sua carreira. Nada. Glória a Deus, vão ser colocados obstáculos. O diabo vai colocar obstáculo. O diabo vai colocar oposição. Vai colocar oposição no seu caminho. Vai aparecer ofensas, vai aparecer críticas, vão aparecer ofensas, vão aparecer críticas, vão aparecer tentações, vão aparecer guerras, vão aparecer lutas, mas é para correr com paciência, com perseverança. Se você não tiver cuidado, você perde a paciência. Se você não tiver cuidado, você perde a esperança. Eu estava há muitos anos passados fora do nosso estado. Não foi em Alagoas, foi em outro estado. E eu estava numa reunião de ministros. E aconteceram algumas coisas desagradáveis. E um ministro se escandalizou. Um ministro novo, animado, fervoroso, mas ele viu um mau comportamento de alguns ministros naquele momento. Eu estava presente quando ele desfilou pelo meio da reunião com a credencial de ministro e chegou ao presidente daquela reunião e disse, está aqui a minha credencial, porque eu não esperava ver uma coisa dessa.
Eu não esperava ver uma atitude dessa de homens que se dizem de Deus. Eu desisto do ministério. E entregou a credencial. O que foi que faltou nesse homem? Me ajude a pregar. O que foi que faltou neste homem? O que foi que faltou neste homem? Perseverança. O Senhor está te dizendo nesta noite: não entregue o cartão de membro, não entregue o cartão de auxiliar, não entregue de diácono, não entregue o círculo de oração, não entregue o ministério, porque vai aparecer luta mesmo, vão aparecer problemas mesmos, vai aparecer oposição mesmo, vai aparecer treva mesmo. Mas nesta noite o autor, pelo Espírito Santo, ele está dizendo: perseverança, 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 perseverança. Tem gente que não acredita no dom de línguas. Tem gente que não acredita que Deus fala através de línguas estranhas. Mas eu me lembrei agora do missionário Eurico, há mais de 30 anos passados, aqui neste púlpito, que era o de madeira. Ele estava aqui, ele contou que um missionário foi para a África. Aleluia, aleluia. E quando chegou na África, irmão, não ganhou muitas almas para Jesus. Trabalhou, pregou, orou, jejuou, mas não ganhou o trabalho, não deslanchava. E ele ficou triste porque ele ia nas missões vizinhas e lá prosperava. E a missão dele era um obstáculo. A pessoa aceitava, não permanecia. Os bruxos, os feiticeiros das tribos africanas criando problema, desviando os novos crentes. E ele chegou para a esposa e ele disse: vamos voltar para a Suécia. Vamos voltar para a Suécia. Eu vou fazer o batismo, aleluia. Eu vou fazer o batismo dos poucos crentes e vou entregar ao missionário mais próximo e vamos voltar para a Suécia, aleluia. E quando ele vai fazer o batismo, oh, aleluia, aleluia. Um negro alto, pastor Eurico contou com detalhes aqui neste púlpito. Quando ele mergulha o negro na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Quando o irmão sai da água, o irmão sai batizado com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas. Mas ele só dizia uma palavra. Quando ele foi batizado, ele só dizia uma palavra. Ele só dizia glopô, 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 daquele jeito de crente pentecostal. Glopô, 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 glopô. Aí o missionário arregalou os olhos e disse: glória a Deus, eu não vou embora mais não. Eu não vou mais, Senhor, me perdoa, eu não vou mais. Aí contou para os poucos crentes. O Senhor batizou esse irmão com o Espírito Santo e ele está falando em sueco antigo. Glopô em sueco antigo quer dizer continua, 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 continua. E eu quero ver a mão de quem vai continuar nesta carreira. Glopô! Glopô! Corramos com perseverança. Aconteça o que acontecer, você não vai parar a sua carreira, porque a própria palavra carreira é agonia em grego. Aleluia! 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 Vai aparecer os irmãos de José. Vai aparecer Eliabe no seu caminho. Vai aparecer desânimo, vai aparecer cansaço, vai aparecer tudo. Mas a palavra de Deus hoje é glopô. O negro nunca ouviu falar em sueco, mas falou em sueco quando o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Glopô. Quem acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo? E a pessoa fala em outras línguas, quem acredita? Porque tem gente que zomba, tem gente que não acredita. Já tem gente dentro da igreja zombando, mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus vai continuar batizando com o Espírito Santo e nós vamos continuar ouvindo línguas estranhas. Aleluia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas eu quero voltar um pouquinho quando diz assim, volte para o versículo 1. Eu gosto do versículo 2, por favor, aleluia. Todo mundo leia. Não, eu creio que é o versículo 1. É o primeiro, por favor. Versículo 1, 1, 2, 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Para aí um pouquinho. Portanto, nós também, do mesmo jeito dos santos do Antigo Testamento, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nos incentiva, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, mas deixemos todo embaraço. Observe que a primeira palavra é embaraço. Diz que só pode correr para ganhar o prêmio quem deixar todo embaraço. O que é embaraço? Eu também não sei. Eu não conheço grego, mas eu fui procurar os meus amigos. Sabe o que eles disseram? Eles disseram que no grego embaraço é ogkron. Ogkron, que significa peso desnecessário. Aleluia. Um atleta não pode levar nada na mão. Qualquer coisa que ele leve desnecessário vai fazer o que com ele? Vai atrapalhar a sua carreira. E quem está livre vai chegar na frente. Observe que há duas palavras no texto que o Espírito Santo registrou, mandou registrar. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Tem coisa que não é pecado propriamente, mas é o que, meus amados irmãos? É peso. Atrapalha a carreira. E o que tem de crente com a carreira atrasada? É crente? É, mas a carreira está atrasada. É crente? É, mas a carreira está deficitária. É crente? É, mas a carreira está pífia. E outros estão à frente porque ele carrega peso. Ele carrega embaraço. O próprio Cristo avisou que quando fosse perto da sua vinda, Cristo avisou no sermão escatológico de São Lucas 21:34. Cristo avisou que quando for para ele voltar, esse sermão é o sermão escatológico. Ele disse que os crentes estariam com muito peso. Nos últimos dias, a igreja cristã, os crentes estariam com muitos pesos, muitos sobrepesos e muitos embaraços. Eu gostaria que vocês lessem a palavra do Senhor Jesus em Lucas 21:34. 1, 2, 3. Para um pouquinho, o vosso coração o quê? Mais forte, o vosso coração o quê? O que é uma coisa carregada, pesada. Mas se carregue de quê? Se carregue de prostituição, se carregue de roubo, se carregue de desonestidade, se carregue de adultério. Não. Olhai por vós, isso é falando dos últimos dias, é sermão escatológico. Olhai por vós, para que não aconteça que vosso coração se carregue, fique pesado e a carreira seja atrapalhada. De que, irmão? Glutonaria, embriaguez e o que mais, irmãos? Aí não fala de adultério, aí não fala de roubo, aí não fala de assassinato, aí fala de pequenas coisas. Glutonaria. O que é glutonaria? A gente pensa que glutonaria é só comida, mas glutonaria é tudo que é excesso. Qualquer coisa que é excesso na sua vida, ela pode não ser pecado, mas é um peso que está atrapalhando a sua carreira. Quanta gente atrapalhada por causa de excessos. Quantas pessoas carregadas. Não é pecado. Pastor, me prove que isso é pecado. Eu não tenho como provar que isso é pecado, mas eu tenho como provar que isso é peso que você está carregando e está lhe atrapalhando. Irmãos amados, quantos crentes que estão com pesos na vida, glutonarias, excessos, irmãos amados, quantos crentes que estão com os cuidados da vida, cuidado da vida, dessa vida terrestre, irmão, quantos crentes que não leem mais a Bíblia, quantos crentes que não mais oram, quantos crentes que não tem tempo para nada espiritual, agora 5 da manhã, ele está na academia. Pastor, é pecado? Não, mas é peso. É peso. Só não era peso se o mesmo tanto de tempo que você dedicar à academia, dedicar à oração e à leitura das Escrituras. Mas eu duvido, Deodó. Eu quero malhar. Oh, meu filho, não tem jeito mais não, meu filho. Essa barriga, nem com reza de Padre Santo, ela vai sair. Essas canelas finas vai afinar mais.
Glória a Deus. Esses ombros caídos vai cair é mais. Glória a Jesus. Isso que está derrubado vai ficar é mais. Isso aí é excesso. Isso aí é peso na sua vida. Homem vai orar, homem vai ler a Bíblia, homem vai buscar o Senhor. Eu não estou sendo contra o exercício. Eu seria um imbecil se eu fosse contra os exercícios. Eu seria um imbecil se eu fosse contra o cuidar do corpo. Por favor, tem gente maliciosa que corta só um pedacinho da mensagem. É gente perversa, é gente endemoniada. Eu não sou louco de dizer que é pecado fazer exercício, mas se for glutonaria, se for cuidados da vida, excesso de cuidados da vida e sufocar a vida espiritual. Olha, irmão, nos dias de Noé, a Bíblia diz que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se quê? É pecado comer? É pecado beber suco, refrigerante? É pecado? É pecado casar? Não, mas a Bíblia diz que a vida deles consistia só disso. Aleluia. Peso. Irmão, tem gente que para uma festa tem tempo, irmão. O churrasco ele se lambe. É pecado comer churrasco, não. Mas se você só vive em churrasco e não ora, se você só vive em churrasco e não lê Bíblia, se você só vive de festinha e não vem à igreja, você está carregado, você está sobrecarregado. O autor disse que para você correr bem, você tem que se livrar dos excessos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, as redes sociais nunca foram um pecado e nem serão um pecado. Mas tem gente que não lê mais a Bíblia. Tem gente que não ora. Quando amanhece o dia que abre o olho, ele faz assim. Onde está o smartphone? Bíblia não mais. Aí já vai consultar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. E tem mais coisa que estão inventando? O Twitter. Eu sei lá, glória a Jesus. Quando ele desocupa, já está na hora de ir para o trabalho. É glutonaria, é embriaguez. Esta semana eu vi um pastor dizer que eu vi o testemunho do pastor pregando no Conjoade. Ele disse que cortou o Instagram, cortou, não sei se alguém viu, alguém estava presente, estava lá presente. Ele disse que cortou. Esses irmãos, eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que eu estava carregado. Ele disse, eu cortei. Não estou dizendo que corta, não. Eu estou dizendo que ele disse, eu cortei. Porque eu estava viciado. Eu não tinha, amanhecia o dia, anoitecia. Glória a Deus. Irmão, o Senhor Jesus disse que quando ele voltar, quando for na sua volta, muitos vão estar sobrecarregados. Aleluia. 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 E o autor da carta aos Hebreus diz, joga fora todo peso, todo embaraço. Usos e costumes. Tem uso e costume que não é pecado. Glória a Deus. Não é, pastor, me prove na Bíblia que isso é pecado. Não é, mas é embaraço. E o apóstolo disse, joga. Joga porque tem uma carreira linda para você. Joga porque tem um prêmio lindo para você lá na frente. Joga porque tem um pódio lindo para você lá na frente. Joga porque tem algo mais excelente. Aleluia. Aleluia. Deixando todo o embaraço. E o que mais, igreja, nessa carreira? Para correr bem é necessário deixar todo o embaraço e o pecado. O pecado já é mais do que embaraço. É o adultério, é a fornicação, é tomar posse da namorada antes do casamento, é fornicação. É a perversão sexual que está legalizada hoje, está legalizada nos fóruns, está legalizada nos tribunais, mas não está legalizada nas sagradas escrituras. Pecado continua sendo pecado. Deixando todo embaraço e tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E tem coisa que é mais do que embaraço, é pecado.
A fornicação, o adultério, a perversão sexual, a desonestidade, o fazer furtos, o subtrair o que é de outrem. Glória a Deus. Aí o apóstolo diz: olha, para você correr nessa corrida, você tem que deixar o embaraço e você tem que deixar o pecado. O servo de Deus, pastor Hernandes Dias Lopes, eu anotei aqui, ele diz que o pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas produz escravidão. Promete vida, mas acaba matando. Aleluia. Deixando o embaraço. Alguém diz: a Assembleia de Deus é rígida demais. Eu quero ser crente de uma igreja mais liberal. Eu quero ser crente de uma igreja onde eu seja somente erguei as mãos e dai glória a Deus. Não, aqui é para deixar embaraço. Aqui é para deixar pecado. Quem concorda com esta santa doutrina, quem quer continuar nesta santa doutrina, dê um glória a Deus bem grande. Aqui é essa doutrina. Eu não abro mão desta santa doutrina que recebi. Eu quero é que arroche mais. Eu estou triste porque nós estamos muito frouxos. Eu quero é que arroche como arrocho de bombo. O bombo só presta arrochado. Quanto mais o bombo é arrochado, mais o barulho é bonito. É bem. E um bombo frouxo é puf, puf. Eu quero é o bombo arrochado, de acordo com a Sagrada Escritura. Quem pode dar glória a Deus nas alturas dos céus nesta noite? Deixando todo embaraço. E o pecado, que já falei, que tão de perto nos rodeia. E para encerrar, diz assim, volta um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. O 2. Olhando. Para quem? Olhando para quem? Para Jesus. Que é o quê? Quer dizer, ele começa. Quem foi que disse que você não vai terminar? Porque quem começou é o alfa, mas é o ômega. É o autor, mas é o quê? Quer dizer, ele começa. Tem crente que você diz assim: bom, você tem certeza da salvação? Eu tenho. E você tem certeza que vai permanecer até o fim? Deus é quem sabe. Homem, tenha jura. Eu sei que o meu Jesus é o autor. E eu tenho convicção que ele é o consumador. O apóstolo disse: aquele que em vós começou a boa obra, vai deixar vocês pelo caminho. Aquele que em vós começou a boa obra, o que é que ele vai fazer? Até quando? Quem tem certeza que vai chegar no fim da corrida? Mas certeza na alma, quem tem, dê glória a Deus. Só quem tem certeza na alma que vai chegar no fim da corrida. Aleluia, aleluia. Olhando, a palavra olhando, os meus amigos me disseram, me explicaram também. Olhando, irmãos amados, é oforontes no grego. Os irmãos eles me disseram, eu não sabia, confesso, não quero dar uma que sei de grego. Eu tenho amigos que sabem, eu não sei. Mas olha, pensa nos meus amigos aí. Aleluia, glória a Jesus. Eles me disseram, Orisvaldo, olhando que o autor escreveu no grego é oforontes, que quer dizer assim, fixar os olhos. Quem é nordestino aqui? Quem é nordestino? Só quem é nordestino faz assim. No grego é assim, grelar os olhos. Aleluia! A palavra no grego significa você colocar o olho e não desviar um minuto, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim. Oforontes. Oforontes. Olhar sem desviar a atenção e sem distrair. Você sabe qual foi a desgraça de Pedro? Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, afundou.
Se você olhar para as ondas, se você não for Orforontes, quem sabe tem muita onda querendo te afundar. Ondas de problemas, ondas de dificuldades, ondas terríveis. Mas o Senhor está dizendo: olha, Orforontes, Orforontes, Orforontes. Olha que Cristo lindo, que Cristo maravilhoso, que Cristo santo. O que Cristo que é o autor, o Cristo que é o consumador. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto. O pai disse: meu filho, se você descer, eu vou lhe dar uma grande alegria depois. Se você caminhar por esse caminho de agonia, eu vou lhe dar uma grande alegria. A Bíblia diz: pelo gozo que ele estava proposto. Deus bota a gente no caminho. Caminho é agonia, é assim, corrida, carreira no grego é agonos, que de onde vem a palavra agonia. Mas diz assim: mas no fim da agonia tem um gozo, tem uma alegria. O pai disse a Jesus: você vai fazer uma carreira lá na terra, você vai passar por agonia, mas eu lhe proponho que depois da agonia você vai ter uma alegria muito grande, meu filho. E o profeta Isaías profetizou 53, diz que quando Jesus terminasse a morte, quando Jesus fosse ressuscitado, quando Jesus subisse ao céu, ele ia ter uma alegria muito grande, que a cruz que ele passou valeria a pena. Por favor, o profeta Isaías disse o quê? Por favor, só a primeira parte. 1, 2, 3. NVI, glória a Deus, aleluia, aleluia. Leia aí agora, 1, 2, 3. Isso é uma profecia a respeito de Cristo, mas é a respeito de nós também. Depois do sofrimento, depois do ágonos, depois da corrida, agonia, depois da morte, depois da ressurreição, depois, meu filho, que você passar por tudo isso, eu lhe prometo que você vai ter um gozo, que você vai ter uma alegria muito grande. Aí o profeta disse: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará o que, irmãos? Mais alto, ficará o quê? Como é que Jesus hoje está ressuscitado lá no céu? Irmãos, Jesus hoje olha para cá. Ele está sentado. Foi o que aconteceu com ele. Volta para Hebreus, por favor. 12:2 para nós concluirmos. 12:2. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou o quê? Desprezando a... Olha, hoje Deus está falando com você que é para você desprezar a afronta. Eu não vou mandar levantar a mão, mas se eu fosse mandar levantar a mão, eu perguntasse: quem de vocês esse mês foi afrontado? E agora por redes sociais, tem gente que manda até mensagens subliminares. Tem gente tão hipócrita que ele não manda uma mensagem direta para você, ele manda uma mensagem subliminar, lhe elogiando, mas ao mesmo tempo acabando com você. Hipócrita. Tu pensas que os servos de Deus são imbecis? Aleluia. Afronta. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus desprezou a afronta. Quem te afronta quer te ver de cabeça baixa. Quem te afronta quer que tu corras. Quem te afronta quer que tu desanimes. Quem te afronta quer que tu largue a cruz. Quem te afronta quer que tu desistas. Mas Jesus disse: vai para lá, afronta. Vai para lá, afronta. Eu desprezo a afronta. Quem vai desprezar a afronta? Quem vai desprezar? Levante a voz, levante a mão. Dê glória para Deus mais forte nesta noite. Levante a mão. Só quem vai desprezar a afronta, dê glória a Deus mais forte nesta noite. Se você abraçar a afronta, é o que o seu inimigo quer. Se você abraçar a afronta e ficar tristinho, ai meu Deus, se vitimizando, é o que ele quer. Ele quer que você dê passamento. Quem se lembra dessa expressão? Dá passamento. Ele quer que você dê passamento. Ele quer que você baixe ao hospital. Ele quer que você morra, se desespere. Mas Jesus fez o que com a afronta? Foi o que Jesus fez com a afronta?
Mais forte. Foi o que Jesus fez com a afronta? Eu trabalhava em Delmiro, e era Delmiro, Paricó e Água Branca, era um campo só. E teve um índio que se converteu, um rapaz índio, e na profissão de fé, naquele tempo tinha um negócio de fazer assim. Não sei se vocês lembram quando a pessoa queria desprezar outro, se fazia, né? Não era assim que fazia, né? Tô fora. Aí eu disse, meu amigo, era um índio de uma tribo que tem lá, ele foi crente, mas ele ainda com jeito de índio. Eu disse, ele bem sério assim, na profissão de fé. Eu digo, se aparecer uma moça incrédula para você, você sabe que crente não casa com incrédulo? Ele, sei. Eu disse, se aparecer uma incrédula, ele fez. O que é que você vai fazer com a afronta? Vai fazer como o índio? Como foi que o índio fez? Você vai fazer do jeito do índio. O que é que você vai fazer com a afronta? Se eu fosse você, eu dava glória a Deus pela revelação de sua santa e gloriosa palavra. Desprezou a afronta. Eu vou pregar, eu vou cantar no coral, eu vou cantar nas irmãs, eu vou tocar na banda, eu vou ser pastor, eu vou anunciar o evangelho, eu vou passar 2, 3 horas de joelho. Vai-te embora a afronta, vai-te embora mais o índio, vai-te embora a afronta, vai-te embora a afronta. Jesus desprezou a afronta. Elias quase morre. Por quê? Quase que Elias morre. Por que quase que Elias morre? Porque em vez de desprezar a afronta, o que foi que ele fez? Abraçou a afronta. Quase morre. Quase morre. Foi ou não foi, igreja? Deu depressão. Foi ou não foi, igreja? Por quê? Porque em vez dele desprezar a afronta, é o que Jezabel quer. Jezabel quer que você abrace a afronta para você morrer. Mas diga, eu estou olhando, não é para Elias. Foi fraco. Diga, eu não estou olhando para Elias. Eu estou olhando. Autor da fé. Para encerrar, por favor, perdoe-me. Você me perdoa porque eu estou pregando muito? É uma agonia. Eu tenho agonia. Quanto mais eu falo de Jesus, mais me dá vontade de falar. Eu acho que eu vou morrer falando. Glória a Deus. Eu quero morrer falando da palavra de Deus. Eu quero morrer falando da palavra de Deus. Suportou a cruz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta. E depois, todo mundo vai ler o versículo outra vez, para encerrarmos daqui a pouco. 1, 2, 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem vai chegar lá? Eu ia encerrar, mas não vou. Diz que depois que Jesus venceu, depois que Jesus desprezou a afronta, depois que Jesus correu a carreira de onde vem a agonia, Jesus chegou lá no céu, ressuscitado, e fez o que, a igreja? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se eu disser a você que nesse trono que Jesus sentou, cabe todos vocês, parece que vocês não acreditaram. Porque a questão espaço é somente aqui na terra, doutor. Lá no céu não tem essa questão de espaço. Aqui nesse banco só cabe 6 pessoas. Não pode botar 7. Não é verdade? Só cabe 2, 4, 6. Não cabe. Se botar 7, se botar 3 gordos, acabou. Mas lá no céu não existe esse fator espaço.
Diz que Jesus sentou-se, venceu, desprezou a afronta e sentou-se à destra do trono de quem? Jesus. Quem crê que Ele está sentado à mão direita de Deus Pai? Quem crê nessa palavra? Eu creio que o meu Jesus ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus Pai. Mas sabe o que vai acontecer? Apocalipse 3:21. Todo mundo vai ler aos gritos. É para ler do jeito de assembleiano mesmo. 1, 2, 3. Que quando a gente terminar a carreira, chegar lá em cima, diz que Jesus vai dizer: vem cá, senta aqui. Você, Geraldo, vem cá, senta aqui. Zito, vem cá, senta aqui. Augusto, vem cá, senta aqui. Você, Geraldo, vem cá, sente aqui. Jadson, vem cá, sente aqui. Maria, vem cá, senta aqui. João, vem cá, sente aqui. Pedro, vem cá, sente aqui. Porque do jeito que eu venci, vocês venceram. E vocês vão ter o mesmo direito que eu, sentar comigo junto do meu Pai no seu trono. Eu quero ver a mão de quem vai estar lá naquele trono. Quem vai? Fica de pé. Quem vai chegar na carreira? Quem vai vencer os obstáculos? Quem vai vencer? Dê 3 glória a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo de Deus.